Título da Sociedade Bíblica do Brasil, do pecado para a salvação pela graça. Amém? Todos se encontraram? Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Oremos. Senhor, Pai querido e amado, me coloco mais uma vez em tuas mãos nesta noite. E agradeço pela tua santa palavra, Senhor. Toma, Senhor, as nossas mentes e os nossos corações. Iluminai, Senhor, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nesta noite. Que esta palavra encontre um terreno fértil, Senhor, em nossos corações e venha frutificar, Pai, para que também possamos abençoar outras pessoas através desta mesma palavra. Toma, Senhor, os nossos irmãos que estão no mundo, no Brasil, afora, pregando a Tua palavra. Pai, sendo sal, sendo luz, continua sustendo os Teus filhos, dando força, ânimo, recursos, para que o Seu Evangelho continue se propagando aos quatro cantos desta terra. Senhor, desde já nós te agradecemos, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Amados, alguém disse uma vez que os que nasceram uma vez devem morrer duas vezes, enquanto os que nasceram duas vezes devem morrer uma só vez. A afirmação de que aqueles que nasceram uma vez devem morrer duas vezes é feita tendo vista o fato de que uma pessoa nascida fisicamente deve morrer fisicamente. E uma pessoa nascida que nunca se tornou um cristão, após o julgamento, sofrerá a segunda morte. Apocalipse fala sobre isso no capítulo 20, dos versos 12 ao 15. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 9, fala da destruição eterna. A afirmação de os que nasceram duas vezes têm que morrer uma vez é feita porque todos os homens devem morrer. Amém, irmãos? Um dia nós vamos, não é assim? Ninguém vai ficar aqui para semente, não. Em Hebreus, em capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: é assim como os homens, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. Então o homem morre uma só vez, amém? Matamos aí a questão do espiritismo, né? Não tem esse negócio de reencarnação, não. A gente morre uma só vez. Amém, queridos? Depois disso vem o quê? Juízo. Ou seja, Deus vai ali, aqueles que são do Senhor, Deus vai julgar para galardão, e aqueles não, para condenação. Contudo,
aqueles que são nascidos de novo, como diz lá em João capítulo 3, do verso 3 ao 5, e permanecem fiel, como diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não sofrerão a segunda morte. Não sofrerão a segunda morte. Eu não vou adentrar nesse tema só para a gente ter uma ideia do que Paulo está falando aqui. Mas a gente pode ter uma noção disso quando Jesus, Talita está ali, né? Tinha morrido, e ele falou, ela não morreu. Lázaro a mesma coisa, né? Lázaro estava já de 4 dias. Ele diz para eles terem calma, Lázaro voltaria. Amém? Eu penso o seguinte, Deus só enxerga a morte na segunda morte, ou seja, aquela que não tem mais vida. Entendeu, irmãos? Para aqueles que são do Senhor, morrer, como diz o apóstolo Paulo, é lucro. Para quem está aqui desejando, eu quero morrer, né? Pelo amor de Deus, já vou procurar aí para a gente conversar. Não é por aí, tá? Então, mas a questão é, se um dia chegar a nossa hora, um dia chegar, é lucro. Você vai dar de cara com o seu Deus, com o seu Supremo Pastor. E ali, ele vai estar cuidando de você, o resto da eternidade. Amém, queridos? Continuar, né? Que ele continua cuidando de nós. Em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 10, somos informados de que nós, que estamos mortos nos pecados, fomos vivificados em Cristo Jesus. Então Paulo aqui, ele começa a lembrar a condição anterior dos Efésios. Ele fala aqui sobre a maior notícia que eles poderiam receber na vida deles e a maravilhosa graça de Deus sobre a vida deles e que também foi e é sobre as nossas vidas. Então, primeiro eu quero tratar com os irmãos sobre o antigo estado dos Efésios. Paulo ele fala aqui do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 2, ele diz assim: e lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Paulo estava aqui lembrando aos Efésios e trazendo a nossa memória de como era o nosso passado antes de Cristo. No capítulo 1 de Efésios, Paulo discute aqui o que Deus manifestou em Cristo. E agora no capítulo 2 ele irá discutir o que Deus operou por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos mortos em nossas transgressões, em nossos pecados. Amados, porque às vezes nós temos que lembrar e trazer muitas das vezes à memória essa circunstância? Por que Paulo está trazendo a memória dos Efésios? Porque, amados, nós aprendemos com o nosso passado. Não é assim? Por isso existe a matéria, né? História. Para que nós não aprendamos com os erros, não cometemos os erros dos nossos antepassados, das pessoas que estiveram antes de nós. E a nossa vida é a mesma coisa, nós temos que estar trazendo a memória, lembrando, olha, como Deus, o preço que foi pago, eu só dou valor a algo, irmãos. Nós, um homem, né? Não fala, eu sou a minha pessoa, mas nós só damos valor a algo quando nós sabemos o preço que foi pago. Não é assim? Se você se proporciona a comprar alguma coisa, você sabe o sacrifício que você fez para chegar lá até a última prestação de você pagar algo, ou do recurso que você teve que juntar para você comprar algo, não é assim? Eu estou comparando no filho, né? Uma coisa bem básica, mas é o sacrifício. Se nós não lembrarmos do sacrifício que foi, de como nós éramos, do que nós somos agora em
Cristo, em Cristo, nós não daríamos valor a essa comunhão. Nós não daríamos valor à lembrança que o nosso Mestre nos deixou, que é a ceia do Senhor. O mundo, ele tenta, irmãos, a todo momento, afastar-nos da comunhão de Cristo. Por isso que nós temos que lembrar o que nós éramos. Estávamos como, irmãos? Mortos. Nós estávamos como? Nos nossos delitos, nos nossos pecados. O Senhor nos resgatou dessa vida de miserabilidade espiritual e nos trouxe para o reino de luz, o seu reino. Paulo está dizendo que Deus ressuscitou e exaltou e glorificou o seu Filho. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos pode te dar aí, você que está no vídeo, você que porventura não conhece a Cristo, pode te dar uma nova vida, pode suprir esse vazio no seu coração, que outrora cada um de nós aqui tínhamos. Mas esse vazio foi preenchido pela pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos pode mudar a sua vida, pode transformar a sua vida, assim como mudou a vida dos nossos irmãos também, de alguns dos nossos irmãos em Efésios. E Paulo estava lembrando sobre isso. Paulo disse que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós não podemos fazer nada, irmãos, por nós mesmos. Nós não podíamos fazer nada por nós mesmos. Morte significa o que, irmãos? Separação. Separação. Quando você está no sepultamento, você olha ali para a pessoa que está ali, que se foi, você vê que está faltando alguma coisa, não é? Você vê que não é a mesma pessoa que é a separação. A morte não é natural. Na criação a morte não é natural. O pecado fez essa. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, o profeta Isaías diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Terrível. Por isso que o inimigo das nossas almas, o mundo, a nossa carne, luta, milita por isso, para que nós venhamos a errar, para que nós venhamos esquecer do preço que foi pago, para que nós venhamos esquecer daquilo que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, que é a salvação, a vida eterna, a comunhão com Ele. Delitos têm referência a um erro de julgamento, tropeçar. Pecado significa literalmente fora do alvo. O nosso alvo é Cristo. Pecado está fora do alvo. O pecado se tinha matado, eles estavam ali separados de Deus, eles estavam se afastando do Senhor. Paulo diz que eles no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Ou seja, envolvido nos delitos e pecados do Senhor. Eles estavam em conformidade com as normas do mundo.
em contraste com os padrões de Deus. Tudo isso foi feito segundo o príncipe das potestades do ar, o diabo. Ou seja, como Satanás quer que as pessoas andem. O versículo 2 descreve Satanás como espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Aqueles que não andam com Deus, irmão, estão influenciados pelo diabo. Satanás influencia o homem a cometer loucuras. Creio que todos aqui já ouviram a história do cavalo, do desamarro do cavalo? Já? Já ouviram, nem todos aqui? Bom, não. Tinha um cavalo amarrado numa fazenda, e ali o diabo foi lá e soltou o cavalo. Aí o cavalo foi na plantação da fazenda do vizinho do lado, começou ali a comer tudo, quebrar. Aí o filho do vizinho, aí o vizinho foi lá e matou o cavalo. Estou esquecendo isso, matou o cavalo. Aí o outro vizinho, que era dono do cavalo, veio e matou o vizinho. A mulher do vizinho foi e matou o outro vizinho. E esse calanha ficou nisso aí, até aí falaram para o diabo: está vendo aí o que você fez? Ele: eu não fiz nada, eu só soltei o cavalo. A maldade, irmãos, do pecado está aqui dentro de nós. Se nós não nos vigiarmos, o diabo ele vem e solta os cavalos. Ele começa, no seu ouvido, no trânsito. Vai lá, sai lá, vai brigar mesmo, vai discutir com o cara. Olha aí. Deus abençoado, às vezes, no trânsito, mas, cara, segura aí no banco. Fala: abençoado, né? Abençoado. Abençoa Jesus. Porque a gente não sabe, irmãos, se é um cavalo que Satanás está soltando. Uma intriga. O diabo, irmãos, ele faz essas coisas. E nós temos que estar vigilantes. Porque nós não somos filhos da desobediência. Amém, igreja? No verso 3, Paulo proclama: entre os quais, ou seja, os filhos da desobediência, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, andávamos outrora como o mundo estava andando, mas Jesus mudou isso. Nós todos éramos assim. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecemos da glória do Senhor, da graça do Senhor. Somos informados de que uma vez que andávamos nos desejos da carne e dos nossos pensamentos, o que trata-se de fazer a vontade da carne? Gálatas capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Depois, se você com calma em casa pode seguir lá, que tem dizendo ciúmes e assim vai. Para nós darmos tempo aqui, eu peguei só um verso. Então, amados, a obra da carne, a nossa carne milita contra o Espírito que habita em nós. E é uma guerra, essa guerra continua. Estes são pecados cometidos em ação, em pensamento. Qual é o resultado dessa vida desobediente? Tornar-nos, por natureza, filhos da ira. Quando a pessoa, irmãos,
está vivendo no pecado, ela começa já a se, quando não há arrependimento, ela começa a se autodefender. É aquele quando você vai falar com a pessoa, olha, acho que aqui está, esse caminho não está muito certo, não. Ela diz, não, mas eu sou assim, eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Lembra de Elias na caverna? Né? Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, aconteceu isso. Você fala para ele, olha, tem 7 mil lá que eu vou dobrar no joelho. Davi, quando reconhece seu pecado, quando fez o censo, ele fala, Senhor, pequei, somente eu pequei contra ti. Ele reconheceu. Senhor, Deus dá-lhe 3 opções para ele. Ele falou, escolho cair em tuas mãos. Deus envia a praga, morrem 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Davi vê aquilo e clama, Senhor, tem misericórdia, que isso caia sobre mim e minha família, porque fui eu que pequei. Entendeu, irmãos? E Deus disse assim. Davi aprendeu. Aprendeu, olha a forma que Davi veio a aprender. Amados, por natureza, diz aqui a palavra. Natureza no grego quer dizer physis. Que significa um modo de sentir e de ação, que pelo longo hábito de tornar-se a própria natureza ou modo de vida. Ou seja, se as pessoas não tomarem cuidado e se entrarem nessa, não tem nada a ver com nada. O pecado acaba se virando um modo de vida. E o afastamento de Deus vai, Paulo diz aos Efésios que eles já foram assim. Paulo vem e traz a maior notícia para eles. Efésios capítulo 2, capítulo 4. Perdão, Efésios capítulo 2, versículo 4. Efésios 2, versículo 4 ao 7. Antes da fundação do mundo, capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amados, estávamos todos condenados ao inferno, eternamente no inferno, quando pecamos, mas Deus, Ele interveio. Mas por que Deus interveio? Por que Deus não deixou o homem do jeito que estava? Por que Deus veio com a sua mão, mudando essa circunstância? Porque Deus é rico em misericórdia. Misericórdia. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, segundo a riqueza do seu favor imerecido. Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou, como diz aqui no verso 4. João 3,16 exemplifica, Jesus escolhe o apóstolo
que é conhecido como apóstolo do amor, para escrever esse verso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Esse amor de Deus, irmãos, se achegou aos nossos corações, mudou a nossa história. Esse amor de misericórdia, paz. O versículo 5 nos diz que Deus fez isso em nós, derramou esse amor em nós, não porque nós merecíamos, porque antes nós estávamos mortos nos nossos delitos, mas mesmo assim Ele nos amou, se entregou por nós, deu a sua vida por nós e ressuscitou no terceiro dia. O pecado, irmãos, separa o homem de Deus. Quando pecamos, somos repulsivos para Deus. Quando nós erramos, cometemos uma falha, nós somos repulsivos para Deus. Como é que é isso, pastor? É simples. Quando os nossos filhos erram, eles cometem algo, um erro mais grave. Por exemplo, às vezes a criança aparece com um lápis que não é dele ou é dela, né? Em casa. Como é que tu fica como pai, né? Que lápis é esse aí? Aí tu já, né? Vai ali corrigir, vai falar, não, tu vai devolver. E vai devolver na falha, pedir perdão, colega, não se faz isso, tu explica, não é assim? A gente faz. Mas não causa uma repulsa a gente, esse ato. Se não causa, deveria causar. Mas não é que deixou de amar o filho, não, tá, irmãos? Mas é um ato que você não esperava que seu filho cometesse, que os nossos filhos cometessem. Mas são crianças e às vezes erram. Deu para entender? Dentro dessa repulsa, que às vezes dá em nós, é a mesma coisa quando erramos. É uma repulsa. Não que Deus desistiu de nós, não é que Deus abriu, mas é uma repulsa. Deus corrige em amor e nos leva a continuar caminho de graça. Deus nos faz entender, nós nos arrependemos, chegamos aos pés de Cristo, caminhamos. Amém, igreja? Então há uma repulsa quando nós erramos, quando nós pecamos contra Deus. Deus teria sido completamente justo, irmãos, se Ele tivesse nos deixado da condenação eterna. Ele seria justo. Porque quem errou fomos nós. Quem pecou fomos nós. Mas Ele nos amou. Eu estou falando isso, irmãos, para nós entendermos o tamanho da graça que foi derramada sobre as nossas vidas. A graça de Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, como está no verso 5 de Efésios 2. Nós estávamos mortos, nós nos tornamos vivos em Cristo Jesus, em sua morte e ressurreição. Aí nos tornamos nova criatura, aí nós nascemos de novo. Romanos capítulo 5, versículo 8 e 11 ao 11 diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas
isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. Nós fomos reconciliados. De mortos, transgressores, houve uma reconciliação em Cristo Jesus. E isso é disponibilizado a cada um de nós. Sem a graça de Deus, irmãos, sem esse favor de Deus, não haveria salvação. Porque nenhum de nós, por melhor ser humano que pudéssemos ser, nós não conseguiríamos ser salvos ou pagar o preço que é. Paulo continua no versículo 6, dizendo: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Somos ressuscitados com Cristo Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando somos ressuscitados com Cristo por meio do batismo, reinaremos com ele, como diz em Apocalipse capítulo 5, os versos 9 a 10. O batismo é o externar aquilo que já foi operado aqui dentro. É dizer para o mundo, dizer para o reino espiritual que nós somos de Cristo. Nós somos cristãos. Mas o batismo só por si só não salva. O que salva é o nosso Senhor Jesus Cristo. O batismo só é o externar dessa situação. Amém? Versículo 7 diz: temos a obrigação de dizer aos outros das ricas bênçãos e da graça que Deus oferece através de Jesus, para que os outros possam conhecer a bondade de Deus. A bondade de Deus. Para encerrarmos, a maravilhosa graça de Deus. Paulo diz no verso 8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. A graça de Deus, irmãos, envolve o que Deus fez para trazer a salvação à humanidade, a sua obra vicária da cruz, a promessa de um Redentor que veio, a preservação da linhagem de sangue, os profetas, a morte de Jesus por nossos pecados, o sangue de Jesus que purifica-nos dos nossos pecados, o Espírito Santo que inspirou os escritores da Bíblia, o plano simples da salvação, o plano da restauração, a igreja para propagar o Evangelho. Fé envolve tudo o que o homem deve fazer para participar da salvação de Deus, que tão graciosamente nos ofereceu. Creio que o compositor, um dos seus mais lindos, cantados no mundo inteiro, Amazing Grace, né? Foi a graça de Deus que alcançou aquele capitão, me esqueci agora o nome dele, um barco negreiro, né? Ele ia pegar os escravos na África, trazer para os Estados Unidos, e num momento ali de turbulência, de mar revolto, ele se encontra, a graça de Deus o alcança, e ele compõe a Amazing Grace. Maravilhosa graça do Senhor, encontrou um pecador.
Um homem que aos olhos de qualquer um poderia falar assim, para esse cidadão não tem jeito. Mas a graça de Deus alcança, irmãos, quem Ele quer. Às vezes você está aí, está chorando, não tem jeito para a minha vida, Jesus me quer. Jesus te quer. Abre o seu coração para Ele. Deixa essa graça de Deus alcançar a tua vida. Crê em Jesus como Filho de Deus. Arrependa-se. Confesse Jesus. Entenda que Ele é divino, que Ele é Deus. Salvação, ela implica também assumir, estarmos no batismo, assumir a responsabilidade do reino, viver a vida cristã, adorar ao Senhor como estilo de vida. A nossa vida tem que ser uma na igreja, a mesma lá fora, e continuar assim. Paulo continua a dizer que este ato divino de nos salvar não vem de nós, é dom de Deus, é dado por Deus. A nossa salvação não foi preparada pelo homem, nem é merecida pelo homem. Ela foi preparada por Deus e é dada ao homem por Deus. Paulo, no versículo 9, ele continua para nos dizer que esta graça não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque, irmãos, se as obras viessem para a tua salvação, da minha mão, da sua mão, das nossas mãos, das mãos dos homens, nós estaríamos cheios de si. Assim como Davi, lá no censo, antes do censo, estava se achando todo poderoso. Quando fez o censo, tem aqui 1.300.000 homens. Nossa, a cabeça nem podia estar passando, posso até conquistar o Egito. E aí Deus manda lá Gades falar com ele. Davi tinha 2 profetas, homens de Deus, Gades e Natan. E às vezes a gente toma atitude sem consultar Deus. Busca Deus com informação. Sabe, as coisas, as turbulências da vida tentam nos afastar para longe da vontade de Deus, das obras de Deus, que são reflexo da nossa salvação. A obra por si só não salva. Tiago diz que a fé sem obras ela é morta. Mas o que ele quer dizer com isso? Olha, aquele que é cristão, ele vai alterar a obra, porque isso está nele. Isso está nele, isso está em mim, isso está em você. Ele quer que nós venhamos a continuar a falar do amor dele, a externar Cristo para as pessoas lá fora. Nós recebemos a graça de Deus nós externamos, a graça de Deus fazendo as obras de Deus. A salvação é obra de Deus e não do homem. Se porventura você está aí, está sentindo tocado no seu coração, fala assim, não, eu tenho que melhorar um pouco nisso aqui na minha vida. Faça isso não. Sabe? Se renda aos pés de Jesus. Volte para os caminhos do Senhor. Se você esperar melhorar algo na sua vida, você nunca vai voltar para Jesus. A sua carne vai militar contra o teu espírito. Deixe Deus operar na sua vida. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm
da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também fala em Filipenses capítulo 2, versículo 12: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Como assim, pastor? Desenvolver a salvação é andar de fé em fé, é buscar a Deus, é se dedicar a Deus. Isso é desenvolver a sua salvação. Você está salvo, mas você precisa andar. Nós precisamos a todo momento buscar a Deus, a ler a Bíblia, a orar. Não tem terceirização de fé. Isso não existe. Se for terceirizado, não existe. Nós, os pastores, estão aqui para ajudar, para incentivar, para dar a palavra. Mas a tua intimidade com Deus, aquele momento do quarto secreto, quando você fecha a porta do teu quarto, é você e Deus. Amém, igreja? Você precisa desenvolver isso, ter mais essa intimidade com o Senhor. Um homem não é salvo por praticar as obras da lei antiga ou as suas próprias obras, mas fazendo a vontade do Senhor, externando essa salvação. E o versículo 10 encerra dizendo o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós fomos criados para quê, irmãos? Para boas? Amém. Boas obras. Somos feitura. Fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou. Jesus já preparou para que cada um de nós viesse nos amar por elas. O problema é que muitas das vezes o homem quer correr das boas obras do Senhor. E quando nós fazemos muitas vezes isso, nós falhamos, erramos. A igreja é divinamente instituída com a finalidade de fazer as boas obras. Desde o início dos tempos, isto estava na mente de Deus. Dizer que somos salvos pela graça, sem fazer qualquer boa obra, sem exterminar as boas obras, é poder máximo ao tormento eterno. Não estou dizendo que ninguém aqui é salvo por obras, tá, irmãos? Mas a salvação é externa, essa boa obra na minha vida. Para concluirmos, estamos vivos em Cristo. Vivamos para Ele. Porque para isso Ele nos despertou, para vivermos uma vida para Ele. Não é nem para mim, não é para nós, mas é para Ele. Gálatas capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para Ele, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Esse homem que escreveu essa carta, o apóstolo Paulo, um homem que defendia a lei com unhas e dentes, Saulo de Tarso, matava por causa da lei. E ele está dizendo que agora, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Paulo está dizendo: olha, não tem nada mais valoroso do que andar com Cristo, do que viver com Cristo. No verso 20 ele termina dizendo: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós cristãos, irmãos, vivemos dessa forma. Logo, já não sou eu quem vive. Logo, não é a minha vontade
impera, os meus desejos que imperam, mas Cristo vive em mim. Quem impera na minha vida, quem impera na vida do cristão é Cristo Jesus. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. O que ele fez? Que me amou e se entregou para Deus. Ninguém, irmãos, nos ama mais do que o próprio Deus. Ninguém. Nem seu pai, nem sua mãe. Eu falei isso com meu filho. Para ele, exato. Filho, busca a Deus. Eu te amo ao ponto de dar minha vida por você. Mas Deus te ama muito mais do que eu sou amor. Venhamos poder te amar assim. E assim conosco. Por melhor paz que venhamos ser, por mais amor que venhamos derramar na vida dos nossos filhos. Os nossos pais também, por melhores que eles foram, eles não conseguiriam nos amar como Jesus, como Deus nos ama. Então, viva em Cristo. Viva por Cristo. Continuem firmes na fé em Cristo Jesus. Continuem externando a vida de vocês as boas obras de Cristo. Continuem testemunhando de Jesus. Continuem orando nas suas orações, pedindo a Deus oportunidade para ministrar o coração dos outros. Externar as boas obras que Cristo já fez na sua vida e que venha, que vai ainda fazer muito mais. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrarmos. Para nós que estamos aqui, né? Espero aí que temos a Santa Ceia do Senhor. Vamos orar para encerrarmos os nossos irmãos que vão estar vendo aí no vídeo. Senhor Deus, Pai querido, amado, te pedimos, ó Deus, tomai nossas vidas em tuas mãos. Ajudai-nos, Senhor, a continuar vivendo para ti somente hoje. Dai força, Senhor, àqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão debilitados em sua fé, aqueles que portanto estejam tristes, depressivos, precisando de um vigor do teu Espírito, ó Deus. Nós clamamos como igreja do Senhor e te pedimos, tem misericórdia, toca nessas vidas, aviva esses corações. Pai amado, quebra toda a barreira que impeça-os de ter uma comunhão maior com o Senhor. Senhor, eis-nos aqui. Tu nos compraste naquela cruz, pagaste um alto preço, um preço de sangue, para que nós pudéssemos viver em ti, Senhor Jesus. Te pedimos, Senhor, continue movendo em nós um coração voluntário, um coração de servo, um coração de servo, Senhor, para que possamos servir ao Senhor e servir aqueles que o Senhor nos colocar diante das nossas vidas. Te pedimos as suas misericórdias, o seu perdão e a sua ajuda, a Deus, para continuarmos propagando o seu sangue. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua semana rica e abundantemente em nome de Jesus. E vamos nos preparar.